ele expressa algo poderoso, quando ele comete um pecado, ele olha e diz assim para Deus: a tua palavra eu guardei no meu coração, para eu nunca mais pecar contra o Senhor. Eu não vou deixar entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Afinal, há uma expectativa no meu coração de prestar um culto racional, porque é uma promessa do Senhor para a minha vida. Então pega isso no teu espírito nessa noite, depende de você crer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus, meu irmão. Não quero persuadir você aqui, não quero colocar palavras emotivas em você aqui, não. Eu quero olhar com você e cultuar o Senhor de forma racional. De forma racional aqui nessa noite. De entendermos que já foi pago na cruz do Calvário, agora é só tomarmos posse. Afinal, o que nós aprendemos na semana passada, que Efésios diz para mim e para você, capítulo de número 1, o que ele vai dizer para mim e para você? Ou então nós não precisamos estar aqui nas quartas-feiras, para quê? Ele vai dizer para mim e para você, verso de número 3, capítulo de número 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele tem te abençoado, mas às vezes você permite o inimigo ofuscar. Às vezes o inimigo olha para você, ou semeia no teu ouvido, ou sopra no teu ouvido, falando assim: ah, mentira. Pura mentira, porque se fosse verdade, sua vida não estaria assim. É charlatão. Falcatrua, porque se fosse verdade, as coisas já teriam mudado. Não é assim que acontece, irmãos? Você acha que o inimigo não soprou no coração de Marta e Maria? Está vendo? Vocês hospedaram Jesus na casa de vocês, vocês prepararam a melhor comida para Jesus, deram a melhor roupa, deram a melhor água. Está vendo? Vocês tiveram Jesus como membro da família de vocês. Agora Lázaro, o irmão de vocês, está doente, à beira da morte. Vocês enviam alguns amigos, nem teve consideração com vocês. Tudo que ele pregou é mentira, porque senão ele teria vindo. Mas Jesus, quando chega e fala assim: se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. Porque há 1 ou 2 dias atrás eu enviei os mesmos amigos que vocês enviaram para mim, para dizer para vocês que a enfermidade que ele estava passando não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E quantas vezes Deus usa homens e mulheres para dizer para você que o que você tem passado não é para a sua morte, não é para a sua derrota, não é para o seu fim, mas é apenas o começo de uma grande história, e ainda assim você permite o inimigo ofuscar no teu coração, dizendo: não vai mudar, não vai acontecer, não tem jeito, não tem solução, porque é mentira. O dia que você mudar essa concepção e pegar o que Deus tem te falado, as coisas vão ser diferentes. Nós temos aprendido aqui ao longo desse mês de fevereiro que passou, sobre a carta aos Efésios, e quando você decide aprender, as coisas são diferentes, sabe por quê? Porque quando você vai estudar sobre a carta dos Efésios, você vai ver a importância daquela igreja ser tão relevante, de ser tão estratégica, porque Paulo, através da palavra de Deus, ele consegue mudar o caráter moral e espiritual de uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes. A vida deles é mudada, eles deixam de ser escravos da religiosidade, eles deixam de poder seguir a deuses, para poder servir ao Senhor da glória, aquele que tem palavra de vida eterna. Quando nós começamos a colocar o nosso coração, a aplicar o nosso coração ao ensino, as coisas são diferentes. Nessa madrugada, eu estava orando, eu tenho uma lista de transmissão, e eu tenho o costume de mandar para as pessoas que eu estou orando, e eu mandei um versículo para eles, Provérbios capítulo 22, versículo 17 e 18, vai dizer assim, inclina o teu ouvido e ouve a palavra dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque será agradável se as guardares dentro de ti, e se aplicares todas elas aos teus lábios. Ele está dizendo, tudo que aquele que tem a sabedoria falar com você, procura
aplicar no teu coração, no teu dia a dia, porque isso será benéfico para você. E Deus tem falado conosco, tem mostrado a importância de nos tornarmos uma igreja saudável, uma igreja relevante, de caminharmos segundo a palavra de Deus, porque quando caminhamos assim, não quer dizer que não teremos dificuldades, não teremos lutas, não teremos aflições, não passaremos por momentos difíceis, mas Ele está mostrando que ainda assim, se essas coisas vierem sobre a tua vida, você terá um Deus que vai estar caminhando contigo, que vai te livrar e vai te sustentar, porque não é isso que o salmista diz para mim e para você? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Não é isso que o salmista diz para mim e para você? Eu fui moço, hoje eu sou velho, mas em toda a minha vida eu nunca vi um justo ser desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. Então espera aí, se as coisas estão indo de mal a pior, tem alguma coisa de errado, e talvez o que há de errado é que nós deixamos entrar por aqui e sair por aqui, ao invés de aplicar no coração, porque falar Deus tem falado, orientar Deus tem orientado. E hoje ele vai continuar falando, porque eu quero terminar a carta de Efésios com capítulo 5 e verso de número 18. Ele vai dizer assim para mim e para você, olha só a importância. Ele vai falar assim, ó, Efésios capítulo 5, verso 18. Ele vai olhar e vai dizer assim, ó, e não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero focar com você no verso de número 18, onde Paulo orienta aquela igreja de Éfeso a entender um princípio muito importante para a vida deles, para que eles possam continuar caminhando e carregando a alegria da salvação, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio às percas, às lágrimas. Paulo está mostrando para eles, dizendo assim, olha, vocês não podem embriagar-se com o vinho na qual há dissolução, antes vocês precisam o quê? Ser cheios do Espírito. É importante que Paulo ele faz um contraste entre a embriaguez com vinho que produz uma alegria temporária, com um contraste de estar cheio do Espírito, ou ser cheio do Espírito, que produz um gozo eterno, uma alegria eterna. Paulo ele faz uma comparação simples aqui, dizendo para aquela igreja que eles não podem mais viver a maneira de antigamente, a maneira fúteis da quais eles viviam. Paulo está dizendo, olha, perceba aquele que vive com uma vida de embriaguez, no vinho a qual há dissolução, aquele que vive numa vida desordenada, ele busca refúgio naquela bebida, e a alegria, ela é passageira, é momentânea. Vocês não podem ser assim. Antes, um dia, vocês levantaram as mãos e disseram, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a minha alegria, ela não pode ser passageira, eu não posso me entregar à vaidade, ou os desejos da carne, porque afinal eu preciso a cada dia mais procurar a ser cheio do Espírito Santo, porque o ser cheio do Espírito Santo me proporciona uma alegria eterna. E Paulo está orientando aquela igreja, assim como Deus está nos orientando nessa noite. A embriaguez com vinho se relaciona à antiga maneira de viver, aos desejos egoístas. Paulo está falando, olha, vocês não podem viver da maneira antiga, agora é novidade de vida, Deus tem algo novo para a vida de vocês. Se antes vocês procuravam ou tinham a bebida como um refúgio para esquecer dos problemas, para poder dar uma desaparecida na mente, hoje não. Hoje vocês têm a oração, hoje vocês têm a leitura bíblica, hoje vocês podem jejuar.
é melhor do que se embriagar. Por quê? Porque quando vocês decidem ser cheios do Espírito, Ele produz ou Ele proporciona para você uma alegria eterna, porque é possível ter alegria no meio da tribulação. A Bíblia diz que a Bíblia diz para mim e para você que Deus, Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Até enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando em teu favor. Deus está agindo em teu favor. Paulo vai nos mostrar que em Cristo temos um gozo melhor, mais alto e perdurável para curar a nossa depressão, a nossa monotonia, a nossa tensão. Ele está dizendo, olha, no Espírito Santo você tem um privilégio de deixar toda a tensão, tudo aquilo que não agrada a Deus de lado, e você pode ser cheio, pode ter alegria, pode ter paz, pode ter esperança, pode não mais ter que recorrer a uma alegria passageira, mas sim uma alegria duradoura, eterna. Só que nós às vezes invertemos os conceitos, porque acreditamos que o ser cheio do Espírito é olhar e ver o quanto eu tenho do Espírito Santo. Mas o ser cheio do Espírito que Paulo está falando para aquela igreja, não é o quanto, ou não importa a quantidade que eu tenho do Espírito, mas sim o quanto Ele tem de mim. Paulo está dizendo para aquela igreja, que eles têm o privilégio de serem alegres, de ter uma alegria eterna, mas os princípios, o conceito não pode ser invertido, porque o ser cheio do Espírito, Paulo está falando, não é o quanto vocês têm, mas o quanto Ele tem de vocês. O dia tem 24 horas, e quanto dessas 24 horas Ele tem de mim e de você? É isso que nós precisamos entender, porque às vezes nós invertemos o conceito, achamos que pular, rodopiar, falar em língua, o irmão está cheio do Espírito, mas acabou o culto, está lá falando mal da irmã, acabou o culto, está descendo a lenha no irmão, está metendo a ripa. Paulo está falando, não, irmão, não tem nada a ver com isso não. Rodopiar, falar em línguas, levantar, plantar bananeira é fácil, mas o ser cheio do Espírito Santo é o quanto Ele tem de você, porque se Ele tiver 100% de você, pode ter certeza, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai te proporcionar alegria, paz, no meio da tribulação. Não é isso que Paulo nos ensina? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação da minha vida. Sabe por quê? Porque o Espírito tinha 100% dele, ou talvez 90%, mas a verdade é que tinha o suficiente para proporcionar aquilo que ele necessitava. E às vezes nós andamos amargurados, às vezes nós andamos cabisbaixo, às vezes nós pensamos em desistir e esquecemos de poder olhar e falar assim, hoje eu vou me entregar como nunca entreguei antes, vou me entregar sem reserva, hoje eu quero dar o 100% que eu tenho, ou talvez 110% que eu tenho de mim para o Espírito Santo. Eu vou entregar minha vida, minha casa, minha família, o meu casamento, eu vou entregar o meu trabalho, a minha vida econômica, eu vou entregar minha saúde, eu vou entregar minhas emoções na mão dele, e vou deixar que ele conduz. Vou viver segundo a vontade dele, não vou me tornar um religioso, não vou deixar de correr atrás, mas vou viver segundo a palavra, porque é impossível enxergarmos a importância que o Espírito Santo exerce em nossa vida, se nós não nos entregarmos a Ele. Paulo, ele vai falar que nós somos selados pelo Espírito Santo. Capítulo 1, verso de número 13 e 14 de Efésios, ele vai dizer o seguinte: em quem também vós, eu e você que estamos aqui nessa noite, ele vai dizer, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele está falando que eu e você somos selados. É uma razão pela qual nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o ser cheio, mais uma vez, eu quero enfatizar aqui nessa noite, não é o quanto ele tem de mim, mas não é o quanto eu tenho dele, mas o quanto ele tem de mim. Porque Paulo vai falar que não devemos também entristecer o Espírito Santo. Capítulo de número 4 e verso de número 30 de Efésios, ele vai dizer para mim e para você, ele vai olhar e vai dizer assim para mim e para você, olha, e não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Assim como eu e você temos sentimentos, assim como nós nos entristecemos com certas atitudes, no que diz respeito ao nosso ente querido, a pessoa que está próxima de nós, o Espírito Santo também sente, quando eu e você não valorizamos a obra dele na nossa vida, quando às vezes nós sabemos que estamos fazendo errado, mas permanecemos no erro, quando ele olha e vê você que sabe que o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso, um Deus que tem poder de curar, de ressuscitar, um Deus que tem poder de abrir as portas para você, mas ainda assim você insiste a acreditar que não mais vai mudar a tua vida. Ele fica triste, por quê? Porque a Bíblia diz que é Ele quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem ministrado no nosso coração, mas às vezes nós deixamos aquela ministração de lado e começamos a acreditar que não tem solução, e com isso ele passa a entristecer. Paulo também vai falar para mim e para você, ou ele vai ordenar para mim e para você mais uma vez, dizendo que com tudo isso, depois de sermos selados, depois de termos a promessa, depois de entendermos que não precisamos mais, ou não podemos mais entristecê-lo, precisamos ser cheios, por quê? Porque é Ele quem opera em mim e você o novo nascimento, é o Espírito Santo quem mostra que você poderia estar em todos os outros lugares do mundo agora, em qualquer outro lugar de Betim agora, mas Ele falou, não, o seu lugar não é fora, ou não é em qualquer outro lugar, a não ser na casa do Senhor, porque lá Ele ordena a bênção, lá Ele tem palavra de vida eterna. Então você não vai perder o seu tempo na frente da televisão, você vai abrir mão do seu conforto, sim vai, mas você vai estar na presença do Pai, do Todo-Poderoso, daquele que contempla tudo e todas as coisas, o que você tem vivido. Paulo está dizendo isso para mim e para você, que é Ele quem ilumina o nosso coração para entendermos as Escrituras. E é por isso que Ele vai nos ordenar a sermos cheios do Espírito Santo. Ele vai dizer que é Ele quem nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele quem nos batiza no corpo de Cristo. É Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele quem habita em nós. O Espírito Santo. E Paulo está falando, por isso vocês precisam ser cheios. E ser cheios é entregar sem reserva, é abrir o teu coração e dizer, Espírito Santo, governa a minha vida, afinal não sou eu quem vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Eu não sou guiado mais segundo a minha consuficiência, eu não sou guiado mais segundo a minha opinião, segundo os meus conceitos, agora eu sou guiado segundo a tua palavra. E se eu sou guiado segundo a palavra, eu preciso buscar a cada dia mais ser cheio dele, porque todavia é possível eu ser nascido do Espírito, ser batizado no Espírito, ser habilitado pelo Espírito, ser selado pelo Espírito e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. Não tem gente que fala em línguas, não tem gente que fala rodopia, não tem gente que é assim, assado, você olha para o irmãozinho e fala, fica até de queixo caído, mas se você ficar uma semana com ele, você vai ver que o fruto mesmo não tem nenhum. Billy Graham, ele é enfático em um dos seus livros em dizer que todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso só é parte do plano de Deus para as nossas vidas.
Ele fala: não, você precisa ser cheio. Sabe por quê? Porque quando você é cheio, o Espírito Santo te ajuda, te conduz, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da perca, Ele te ajuda a dar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Ele nos ajuda a poder adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele nos ajuda a adorarmos a Deus em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo de número 23, ele vai dizer, a palavra de Deus vai nos ensinar e vai nos mostrar o seguinte, vai falar assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E no meio da aflição, quando você está passando por um período difícil, quando você está vivendo um momento de perca, quando tudo conspira contra você para não conseguir adorar a Deus, quem vai poder te auxiliar, quem vai poder te ajudar, senão o Espírito Santo? É somente Ele. E Paulo está falando, olha, agora vocês precisam entender a importância de ser cheio do Espírito. Embora vocês sejam seres emotivos, embora vocês sejam seres compostos de emoções, que parte da vida de vocês se baseiam em realizações pessoais, mas Deus deu uma capacidade de inteligência para vocês, para entenderem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se vocês entendem isso, vocês precisam deixar de lado um pouco esse desejo de realização e buscar a plenitude do Espírito, se entregando a Ele, para Ele a cada dia mais ter mais de vocês, para que assim vocês possam correr atrás, para que vocês possam ser realizados. Você está entendendo sim ou não, irmão? Então é essa a razão, nós precisamos entender isso nessa noite, prestar um culto racional ao Senhor, para poder nos tornarmos uma igreja saudável e relevante, porque quando agimos dessa forma, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra mim e contra você. Ele está dizendo, a crise econômica, sanitária, o desemprego, os problemas, as percas, as lágrimas, o céu de bronze, não é capaz de impedir você de continuar caminhando, porque há um Deus na tua vida, que te proporciona esperança, que te proporciona paz, que te dá alegria. Há um Deus que te caminha ou conduz você no meio do deserto. Você precisa entender isso, irmão. Não estou dizendo para você se tornar um religioso, não, querido, mas eu estou dizendo para você que em todo tempo nós precisamos estar em espírito, clamando, buscando, pedindo misericórdia e nos entregando a Ele, nos sujeitando ao Senhor debaixo das suas poderosas mãos. Porque quando eu sou cheio do Espírito, eu entendo que eu estou dando a oportunidade para Ele me convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7, 9 vai dizer para mim e para você, capítulo 16, versículo 7 ao 9 vai dizer, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outro. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, a sentença já foi dada para o inimigo, agora a escolha é minha e sua. Se eu permito ser cheio do Espírito, a cada dia que passa Ele vai me conduzir, Ele vai me mostrar a verdade, vai dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer, para que no tempo oportuno, quando vier o Senhor me buscar,
eu possa ouvir dos seus lábios: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação do século, porque diariamente Ele tem me convencido do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando eu escolho a não ser cheio do Espírito, eu estou me permitindo ser vulnerável ao pecado. E quando eu cedo ao pecado, eu estou olhando e dizendo: eu quero ser condenado junto com o príncipe deste mundo. Então é importante eu e você entendermos isso nessa noite, porque quando eu quero ser cheio do Espírito, a Bíblia vai falar para mim e para você, Filipenses capítulo de número 3 e verso de número 3, Filipenses capítulo de número 3 e verso de número 3, ele vai dizer assim: olha, porque nós é que somos a circuncisão, não que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Paulo está falando assim: olha, vocês não precisam mutilar a carne de vocês para mostrar que vocês pertencem a Deus. Agora, a única coisa que vocês precisam é viver segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade da carne. Agora o que vocês precisam é se sujeitarem a Deus, e se vocês se sujeitam a Deus, vocês irão a cada dia mais buscar a ser cheio do Espírito, porque é Ele quem convence vocês do pecado, da justiça e do juízo, porque o homem por si só, ele herdou uma natureza pecaminosa de Adão. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar a pedir, pedis e não recebeis, porque pediste para gastar no vosso próprio deleite. O homem por si só, o homem natural, ele é egoísta, ele pensa no seu próprio umbigo, ele pensa no seu próprio celeiro. Mas o homem que foi regenerado, ele não pensa somente em si, porque se ele é grato a Deus, ele deseja que aquilo que ele recebeu também se manifeste na vida daquele outro, porque ele entende que ele é a imagem e semelhança de Deus também. Então nós precisamos entender essa realidade, porque quando nós permitimos ser cheios do Espírito, Ele nos santifica. A Bíblia nos ensina a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu só vou poder ver Deus quando o meu coração estiver santificado. E quem santifica o meu coração, senão o Espírito Santo? Então eu preciso a cada dia mais entender, não é o quanto eu tenho dele, mas sim o quanto Ele tem de mim, para que Ele possa me convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que Ele possa me ajudar na adoração a Deus, e para que Ele possa me santificar a cada dia mais. Lucas 3, capítulo 3 ao 6, e Efésios capítulo 1, capítulo 4, versículo 25 ao 27, não vou ler com você, mas você pode anotar a referência aí, depois você lê na sua casa, porque o nosso tempo já está terminando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Colossenses, capítulo 1, versículo 23, 1 Coríntios 6, 11, que fala a respeito do Espírito Santo nos santificar, que vai nos mostrar a importância de sermos cheios do Espírito Santo, e vai dizer também que é necessário que venhamos ser cheios do Espírito Santo, porque Ele é o nosso intercessor espiritual, é Ele que leva para Jesus, o nosso advogado, com gemidos inexprimíveis. É através do Espírito Santo. Quando você ora aqui, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas Ele pega as palavras, Ele pega o gemido e leva até Jesus, dizendo as palavras corretas. Jesus, Ele está pedindo para gastar no próprio deleite, mas não é isso, Ele não está sabendo pedir, é o contrário disso. Preserva a vida dele, guarda ele, livra ele. Referência, Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27, Gálatas capítulo 4, versículo 6, vai dizer que a importância de sermos cheios do Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a vitória sobre o pecado, é Ele que nos ajuda, é Ele que fortalece o nosso espírito para vencer. A Bíblia vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
E nesse momento, quem vai te ajudar, quem vai te fortalecer, não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. É por isso que nós precisamos entender nessa noite, de forma racional, não é o quanto eu tenho dele, mas o quanto ele tem de mim, para me ajudar a vencer o pecado, para me ajudar a vencer as tentações. Em um mundo onde, numa era tecnológica que nós estamos vivendo, qualquer coisa que você vai acessar numa rede social, vem um comercial pornográfico e tantas outras coisas, que nos induz a viver num mundo de pecado. Mas o Espírito Santo fala: sai dessa, sai fora, apaga essa tela, vai embora, você não pertence a isso. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida pessoal, e eu fui tentar desaparecer minha mente. Há 10 anos atrás, eu já era convertido, eu fui tentar desaparecer minha mente, e falei: hoje eu vou ali num pagodinho, vou desaparecer a mente. Na hora que eu entrei lá dentro, na hora que eu pus o pé lá dentro, nitidamente o Espírito Santo falou para mim assim: o que você está fazendo aqui dentro? O seu lugar não é aqui. Eu fiquei com tanta vergonha que eu estava de blusa, coloquei o capu na minha cabeça, abaixei a cabeça e saí por trás assim, ó, na mesma hora, fui embora. Por quê? Porque é Ele que me dá vitória sobre o pecado. Referência para você, Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 24, Romanos capítulo 8, versículo do 4 ao 8, Gálatas capítulo 5, versículo 24, Gálatas capítulo 6, versículo 14, o Espírito Santo que nos dá a vitória sobre o pecado. Quando nós entendemos a importância de ser cheio do Espírito Santo, nós estamos dando a oportunidade dele ser fonte de vida em abundância na nossa vida. Referência para mim e para você, João capítulo 7, versículo 37 ao 39, quando nós damos a importância de sermos cheios do Espírito Santo, nós estamos entendendo que através do Espírito Santo nós temos a garantia da nossa salvação. Nós temos a garantia da nossa salvação. Num mundo tão complexo que nós estamos vivendo, de tanta incerteza, onde tantos crentes estão desesperançosos, abrindo mão, apostatando da fé, quando nós damos a abertura para que possamos ser cheios do Espírito Santo, Ele mostra que através dele a nossa salvação é garantida. Referência para mim e para você, Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14, que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 ao 2, Efésios capítulo 4, versículo 30, João capítulo 14, versículo 26. Então entenda nessa noite que Paulo está chamando a atenção daquela igreja, para que aquela igreja possa ser cheia do Espírito Santo. E ele está dizendo: ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com o quanto que você tem, mas o quanto ele tem de você, porque isso é importante para a sua caminhada, isso é importante para a sua jornada. Os dias maus virão, o deserto aparecerá, a fornalha de fogo ardente aparecerá na tua vida, a cova dos leões aparecerá na tua vida, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai suportar todas elas. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo aqui nessa noite? Fica de pé, por favor, querido. Sabe, eu tenho muito temor a Deus. A Bíblia me ensina algo muito poderoso, dizendo que ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Sabe, eu não quero perder meu tempo nas quartas-feiras para poder chegar aqui, inverter os princípios e valores, porque um dia eu hei de dar conta. Um dia eu vou ter que prestar conta para o Senhor, e eu quero chegar lá e falar: Senhor, eu fiz o meu melhor. Eu falei aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração, aquilo que o Senhor estava me ensinando a viver. Agora, se eles não viveram, Pai, foi uma escolha deles. Mas eu não quero inverter o conceito, eu não quero inverter os valores. Eu quero ser um homem que procura viver segundo a Tua palavra. Tenho falhas, tenho erros, não sou perfeito, mas junto com você nós podemos caminhar para que um dia nós possamos alcançar a perfeição, porque eu creio no Deus que nós servimos. Se você não crê, eu creio por você. Feche os teus olhos, por favor. Faça dessa canção a tua oração.